Galera, vamos dar uma olhadinha aqui no show do esporte com a Glenda. Ela sempre está mal acompanhada como comentarista. Tem uns antes sempre do lado dela. Crédito de imagem ao show do esporte, o link abaixo na descrição. Se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque ajuda demais. E eu agradeço. Compartilha, comenta e vamos ver. O Flamengo cada dia muda a opinião dos antes. Olha o que eles falaram. Falando em nossos times brasileiros, que aliás, parabéns ao Fluminense que foi semifinalista dessa Copa do Mundo que a gente está vendo aqui. Vamos olhar para o nosso quintal, vamos começar a falar de Campeonato Brasileiro com recorde de público no Maracanã. O Flamengo derrotou o São Paulo na retomada do Brasileirão. Aqui no Maracanã, Flamengo e São Paulo fizeram um jogo bastante agitado, com um controle quase que total para a equipe carioca. No primeiro tempo, a primeira grande chance de perigo saiu dos pés de Léo Ortiz, que acertou a trave de Rafael. A resposta do São Paulo veio com André Silva, que cabeceou para fora. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo empilhou 3 grandes oportunidades. O Wesley, de esquerda, por muito pouco, não marcou. E Gonzalo Plata, no último lance da primeira etapa, arriscou e tirou tinta da trave do goleiro São Paulino. No segundo tempo, Ayrton Lucas, que havia entrado no lugar de Alexandro na primeira etapa, teve uma lesão feia. Em uma dividida, ele teve um corte profundo na canela. O primeiro gol do Flamengo saiu dos pés de Luiz Araújo. Ele recebeu pelo lado direito, cortou para dentro e bateu bonito para abrir o placar. A partir do gol, o Flamengo administrou a partida. Até que no último lance do jogo, Luiz Araújo bateu colocado, Rafael rebateu e o Alacian deu números finais ao jogo. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. A gente voltou da Copa do Mundo de Clubes, aprendemos bastante coisa lá, eu acho que isso ajudou bastante a gente se impor, a gente ficar com a bola e graças a Deus a gente saiu com a vitória hoje. Análise do jogo, acredito que a gente tenha merecido a vitória, tenha controlado grande parte do jogo, criado bastante oportunidades e agora é continuar trabalhando da maneira que a gente vem fazendo. Na minha equipe eu pretendo outra intensidade a hora de jogar e não aconteceu. A ideia da gente é pensar no Brasileirão, de recuperar pontos, de começar a fazer pontos para sair de uma situação incômoda. Copa do Brasil, Copa Libertadores é um sonho, outra coisa, mas neste momento é lutar cada bola e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para o Santos, adversário da próxima quarta-feira, enquanto o São Paulo terá pela frente o Red Bull Bragantino. O São Paulo vai ter pela frente o Bragantino e depois vai ter o Corinthians jogando no Morumbi, né? No Morumbi, no estádio dele. Então, assim, se ele tá falando, graças a Deus, não vamos ter um Flamengo todo dia jogando no Maracanã, saiba que os próximos 2 adversários estão na parte de cima da tabela. Dúvida. Não, quer dizer, no caso do Corinthians, é um clássico que ele tá jogando na casa dele. O Bragantino é o terceiro. E o Bragantino é o terceiro. É isso aí. Foi ataque contra a defesa, Glenda. Apesar do Rafael ter falhado no segundo gol, rebateu a bola, foi um jogo de ataque contra a defesa. O São Paulo não mudou nada, não apresentou nada de novo com a troca do Crespo, que estreou como técnico do São Paulo nesse jogo. Elias Júnior. São 2 coisas que eu acho interessantes, mas o que me coloca direto e reto nessa questão diz respeito, primeiro, a qualidade que o time do Flamengo tem. O time do Flamengo, mesmo vivendo um ambiente mais tumultuado, e daqui a pouco a gente vai falar dele, é um time que tem muita qualidade e só precisa entender o tamanho que ele tem. O Flamengo é muito grande, o Flamengo é gigante e o Felipe Luiz está a cada dia, step by step, crescendo no entendimento do tamanho que é esse Flamengo. A outra coisa diz respeito ao São Paulo. O São Paulo é o seguinte, Hernan Crespo, mas eu acompanhei muito de perto o trabalho do Crespo na sua outra passagem pelo São Paulo.
com todo o respeito que o Crespo me merece, e é enorme o respeito que ele me merece, o Crespo, para mim, em particular, é um treinador que não pode engraxar o sapato do Luiz Zubeldia. Ele não pode sequer estar no mesmo patamar, na mesma prateleira do Zubeldia. Não é porque perdeu ontem para o Flamengo. É natural que o São Paulo perca para o Flamengo jogando no Maracanã com recorde de público. O que não é natural é a gente entender que esse time não tem alternativas, que você não tenha gatilhos de contra-ataque para poder saber que o seu adversário é superior, mas você tem que dar uma estocada nele. E o São Paulo não teve essa capacidade. Sobre Flamengo e São Paulo, o que mais se comentou depois foi o pós-jogo. Foi na coletiva de imprensa, onde o Felipe Luiz desceu a lenha no Pedro ao justificar o afastamento do atacante. Na verdade, ele estava respondendo perguntas que estão sendo feitas há muito tempo, principalmente quando, na sexta-feira, no sábado, ele decidiu, não sequer inscrever o Pedro para essa partida contra o São Paulo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Eu não quero que o Pedro seja vendido, eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que tem que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas. Não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê, já falei para ele pessoalmente, porque ele treina mal. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio, e eu tenho certeza que a hora que ele tiver assim, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, ele vai jogar. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Que ele fique louco comigo e vá lá e faça 5 gols amanhã e que seja uma opção mais para o nosso ataque. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, Fernandinho. Poucas vezes a gente viu uma coletiva dessa, né? Um técnico falando assim do seu jogador. Assim, eu não me lembro de ter visto. Tão abertamente, com dados e suportes técnicos.
Eu também não lembro mesmo. Agora, eu vejo isso, cara, como quase como um conselho de pai. Sabe quando seu filho tá, que você fala, você tenta, você vai, explica, tenta de novo, contextualiza, chama para o canto, traz outras pessoas para conversar. A minha impressão foi exatamente essa, de que o Felipe Luiz já tá tentando e conversando com o Pedro há muito tempo. Inclusive, teve até reclamação de alguns outros jogadores que reclamaram de algumas atitudes de posicionamento do Pedro e foram cobrar a direção uma postura, né? Então, ou seja, essa confusão tá vindo já tem um tempinho e aí explodiu com tudo que aconteceu. Pois é, o comportamento do Felipe Luiz vai de encontro e talvez sirva de reflexão para quem comanda as equipes de futebol. É uma relação europeia, não tem paternalismo e até teve já muitas já teve, ele está protegendo o Pedro já tem um tempo. Sem dúvida, mas isso sirva também de lição. Eu acho que o Pedro tem que se pronunciar, falta ouvir o Pedro, falta ouvir a versão dele para a coisa ficar mais clara, mas o Felipe Luiz mostra que realmente tem que ser dessa maneira a gestão, aberta, franca, até porque se ele não fala, ia aumentar o barulho. Ia ser uma situação mais delicada para se administrar. E acho que passa por um problema muito sério também. Quem está acima do Felipe Luiz, a gestão do futebol. E não é de hoje que a gente vê gestores de futebol do Flamengo tendo problemas públicos com o jogador. É sempre a relação do Gabigol com o Marcos Braz, que há um bom tempo criou um barulho danado e desnecessário no Flamengo. Então, acho que a passagem do Dorival Júnior, do Rogério Ceni, acho que esse pessoal do Flamengo, que está fora da área do futebol, precisa também se posicionar de uma maneira melhor. Felipe Luiz tem que ter respaldo pelo comportamento que ele teve, o Pedro tem que se posicionar e a situação do Pedro começou com essa história, vende, não vende, abrir uma situação, se estão me colocando à venda é que não me querem mais, o Pedro de repente não soube administrar bem essa situação, mas acho que o Felipe Luiz merece aplauso, foi transparente, duro e como você falou, é uma colocação de pai, foi duro porque quer o melhor para o jogador, quer o melhor para o time, quer o melhor para ele, o mais importante de tudo nessa história, só tem uma entidade, que é o Flamengo. O resto passa, o resto fica e só o Flamengo tem que ser preservado nessa história. Essa situação do Pedro, acho que fica difícil ele voltar a jogar no Flamengo, pelo que aconteceu, tem que ter uma reviravolta e uma maturidade muito grande de todos os envolvidos. Eu tenho uma opinião, já não é de hoje, muito concreta a respeito da relação que os profissionais têm que ter no mundo profissional. A relação que o treinador tem que ter com os seus jogadores, a relação que o diretor executivo de futebol tem que ter com a sua comissão técnica e com os seus jogadores, a relação que o presidente do clube tem que ter de cobrança, não só no que diz respeito ao diretor executivo, como também à comissão técnica e aos próprios jogadores. Na minha opinião, eu que vivo tão de perto aí o futebol europeu, que acompanho muito de perto esses treinadores, que vivo tentando descobrir quais são os detalhes da gestão de cada um deles, para que eles deem então certo. Não tenho outra alternativa para dizer o seguinte: eu não quero saber de paternalismo, eu não quero saber de dar conselho, eu não quero saber de tentar fazer do Pedro um irmão melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. O Pedro é um dos profissionais mais bem pagos desse país, ele tem obrigação de entregar. Eu sempre disse isso aqui e vou repetir agora com mais veemência e com mais diretriz. Hoje, o jogador ele é acompanhado até quando está dormindo. Você tem um anel parecido com esse meu aqui, que mede a hora que o jogador dormiu, quantas horas ele teve de sono, que horas ele despertou. E aí você tem todos os GPS que marcam quanto ele treinou, quanto ele correu no treino, qual foi a velocidade média dele no treino, qual foi a quantidade de quilômetros que ele percorreu na partida. Então não tem mais enganação. E eu não acho que a gente tenha que perder tempo mais com enganação. Eu não quero saber mais se o cara fez isso ou fez aquilo. Eu vou lá no número, põe ele sentado na minha frente na cadeira com o vídeo do jogo dele, com os erros que ele cometeu no jogo e com o GPS do lado aqui, com todo o monitoramento dele na partida. Eu falo, parceiro, você ganha R$1.400.000 todos os meses. Você quer profissionalismo no dia do pagamento. Você quer receber voo fretado, porque afinal de contas você vai ter que jogar no Nordeste. É muito longe você sair do Rio para jogar em Fortaleza com voo de carreira. Então você quer voo fretado. Nós te damos voo fretado. Nós te damos qualidade no transporte. Te damos o melhor ônibus possível. Te damos hospedagem
de hotéis 5 estrelas em quartos individuais. E aí você quer que eu fique te paparicando quando você é preguiçoso, quando você desdenha durante as participações, e essa informação que eu tenho, o Pedro em alguns momentos desdenhou, inclusive, não só o Felipe Luiz, como os próprios companheiros. Não é de hoje que o Pedro não entrega aquilo que deveria entregar, essas são informações recorrentes. O Pedro já teve problema com o Rogério Ceni e na época eu não tinha entendimento de que era o Pedro o culpado. Eu achava que o Rogério Ceni talvez não tivesse entendido exatamente qual era a ideia dele transformar-se de jogador, onde ele era o grande protagonista, para treinador. Então comecei a achar que, olha, talvez o Rogério não saiba exatamente qual é a função de treinador naquela oportunidade, quando ele já questionava que o Pedro treinava menos, que o Pedro tinha menos entrega, e isso era uma coisa que ele não deixava pública, mas a gente sabia que acontecia. E olha que o Rogério foi campeão comandando a equipe do Flamengo com o Pedro. Então, não é de hoje. Na minha nada modesta opinião, eu diria o seguinte: chega de ficar passando a mão na cabeça de jogador. Quanto mais profissionais cada um de nós formos, quanto mais diretos formos nas cobranças, melhor resultado teremos. Veja que o time mais importante do mundo hoje é um time coletivo, é um time do PSG que não tem mais Mbappé. Aliás, o PSG de hoje é um PSG melhor sem Mbappé, é um PSG melhor sem Neymar. Essa é a realidade. O futebol coletivo do Dembélé, o futebol coletivo do Vitinha, o futebol coletivo do Désiré Doué, ele é muito mais importante em termos de resultado do que o futebol individual dessas estrelas que não deram ao Paris Saint-Germain os títulos que o Paris Saint-Germain já conquistou e tem a possibilidade de conquistar hoje ainda muito maior. Então, qual é o resumo dessa história toda? Resumo é o seguinte: 1. Futebol é coletivo. 2. O erro é o grande vilão do futebol. 3. Se não tiver entrega, não tiver ocupação de espaços, não vai ganhar de ninguém. 4. Jogador tem que ser cobrado. 5. Felipe Luiz, na minha opinião, cresce muito a partir do momento em que ele tem a capacidade de vir a público e dizer exatamente tudo aquilo que está acontecendo com o Pedro dentro do Flamengo. Tem muita gente, e eu respeito as opiniões contrárias, são muitas as opiniões contrárias, eu respeito todas, mas eu tenho a minha. Tem muita gente dizendo: o Felipe Luiz jogou o Pedro aos leões, não tem cabimento o que o Felipe Luiz está fazendo com o Pedro. Eu respeito essas opiniões, mas eu sou totalmente contrário a elas. Eu tô com o saco cheio, para ser bem claro, de ficar passando a mão na cabeça de jogador, para ficar paparicando o jogador que é bem pago, que está entre os mais bem pagos do país, que é super privilegiado e que não entrega diretamente proporcional ao seu custo. O que aconteceu agora entre Felipe Luiz e Pedro vai mudar o futebol profissional de patamar. E o Felipe, que na minha opinião errou aqui quando foi jogar com o Bayern de Munique e não conseguiu mostrar para os seus jogadores que o Flamengo poderia ter uma chance contra o Bayern, que ele estava encontrando alternativas para ganhar do Bayern, porque o Flamengo poderia ganhar do Bayern, mesmo não tendo a mesma capacidade financeira do Bayern e mesmo não tendo a mesma qualidade de jogadores do Bayern, mas o Flamengo é gigante e poderia ter enfrentado de maneira melhor o Bayern. E aí, na minha opinião, o Felipe, pela imaturidade, perdeu, errou, agora ele evolui, agora ele cresce no meu conceito, ele está num patamar cada vez maior para realmente poder se transformar num dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o caminho, podem apostar, não tem outro caminho que não seja esse: cobrança, explicação direta. Entrevista coletiva não é feita para você ficar desviando o jornalista, porque quando você desvia o jornalista, você está desviando o torcedor, porque todos aqueles jornalistas que participam da entrevista coletiva do Felipe Luiz, eles representam milhões e milhões de torcedores do Flamengo que querem saber o que é que está acontecendo. Um negócio que ainda vai ser muito falado durante a semana, até porque o Pedro ainda não se pronunciou oficialmente, então já começa, ele não gostou, já abriu, né? Vai abrir conversa, se aparecer uma proposta, ele não pode jogar no Brasileiro mais, porque ele já jogou 8 partidas. Até 7 partidas você pode mudar de time.
time. O Pedro já jogou 8, não pode. Se alguém contratar ele aqui no futebol brasileiro, é só para a Copa do Brasil ou a Libertadores que está jogando. O Campeonato Brasileiro não pode jogar por nenhuma outra equipe. A situação fica mais delicada para o jogador. Mais difícil ainda. Mas olha, a gente tem que escutar primeiro, né? Vamos ver se o Pedro vai resolver falar ou não. Bom, até agora, desde quando em 2025, lembrando que o Pedro ficou 7 meses afastado, né? E ele voltou em abril. Surpreendeu com a velocidade do retorno, antecipou o retorno, né? Sim, ele retornou em abril, então 17 jogos aqui do Pedro, 8 foi como titular e 9 jogos ele entrou no segundo tempo, 5 gols, 3 assistências, ou seja, participação direta em gols 8 vezes, 27 finalizações, 14 finalizações no gol, 8 grandes chances perdidas. É assim, se a gente for olhar para os números do Pedro, ano passado, 43 jogos, 30 gols e 8 assistências. 2023, 61 jogos, 35 gols, 4 assistências. O Pedro, mesmo ficando, né, ou no banco ou entrando como titular... É diferente, a média dele é superior à maioria dos atacantes do futebol brasileiro, sem dúvida. Só que aí eu concordo que tem um lado de comportamento também, né? Se você faz isso tudo em campo, mas ali no dia a dia, no treino, na dedicação, na entrega, não é a mesma coisa? Eu acho que tem mais do que só isso. Eu também acho que tem. Tem mais do que só isso. Eu também acho que tem. O tempo vai dizer. O tempo vai mostrar. O vídeo é isso aí. E o Flamengo ganhou com autoridade e só nos deixa mais orgulhosos. O Flamengo joga demais, tá jogando bem. Apesar dos pesares, Pedro, as lesões e tudo mais, tem muita coisa a melhorar, sim. Às vezes dá uma alusão ao PSG. Cara, o Flamengo tá demais. Agora a questão do Pedro, cara, o Pedro ele não pode ver isso que o Felipe Luiz fez e tratar como querer bater de frente. Ele tem que digerir direito isso aí, digerir e como homem que ele é, primeiro, né, e profissional, acertar isso conversando, cara. E o Flamengo é um time muito grande, cara. Ele é torcedor do Flamengo, todo mundo, toda a nação rubro-negra quer ele. O Felipe quer ele lá. Ele soma demais, mas isso depende dele. E por ele ser evangélico e tudo, cara, ele é marrento, né? Ele é marrento, mas assim, eu vi uns marrentos que ia lá dentro de campo e resolvia. Só que ele tá sendo marrento no horário, no momento errado. Cara, Romário, bicho, era marrento demais, mas ia lá dentro de campo e resolvia. E é isso, o que o Pedro precisa fazer é isso. Mas assim, aleluia, eu vivi pra ver o Elias Júnior elogiando o Felipe Luiz. Estão se rendendo já, sabe que não adianta bater de frente com o Flamengo, cara, não tem como. E Glenda, você tá de parabéns, cara. Em questão de comentarista, eles procuram os piores pra ficar do seu lado e você pra aguentar todos. Esse Fernandinho aí, pelo amor de Deus, aí porque tá próximo de você, ele não falou nada sobre o Flamengo, mas ele vive querendo acabar com o Flamengo, com as picuinhas, nos outros programas dele, esse da madrugada, lá quando ele substituiu o craque Neto. Ele desce a lenha no Flamengo e hoje olha com quem ela tá. Parabéns, você é uma guerreira. Estamos aqui pra te apoiar, viu? Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal. Eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião. Vai ser recíproco da minha parte. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.